Já estamos em outubro e há muitas tarefas aqui na horta para serem feitas. Muita plantação para se fazer, ainda muitas sementeiras que podemos fazer e hoje em particular vou falar sobre fertilização, nomeadamente quando fazemos a troca dos nossos cultivos de uma época para a outra. Eu sou a Susana Caseiro e acompanhem-me aqui na minha horta Segarden. Bem, eu ainda vou colher aqui vários legumes, vou colher folhas de saladas que semeei há um mês atrás e já estão prontinhas para colher. Vou colher algum feijão verde que foi semeado nos finais, aliás, a meados, quase finais do mês de agosto, portanto quase 60 dias já tenho aqui feijão verde para tirar. Vou arrancar hoje a batata doce que foi plantada em maio, portanto na primavera, está na altura de tirar e vamos ver a surpresa boa que temos ali. E tenho aqui os últimos tomateiros para retirar do sítio, porque de facto já tirei a maioria que estava aqui exatamente nestes canteiros e vou retirar então os últimos tomateiros do sítio e nessa fase, antes de plantarmos aquilo que vamos plantar a seguir, que vão ser umas couves, vou fertilizar e vamos falar então um bocadinho mais sobre fertilização. Existem algumas dúvidas em relação à fertilização, de que tipo de nutrientes é que nós devemos adicionar às nossas plantas, como é que vamos fazer essa fertilização, de quanto em quanto tempo é feita essa fertilização. Bem, eu tenho um vídeo carregado já no YouTube onde falo sobre fertilização, eu vou deixar aqui o link nos comentários. De qualquer das maneiras, eu tenho aqui duas regras fundamentais. Nós, quando vamos plantar numa fase inicial, devemos sempre adicionar e ter um substrato já fertilizado, normalmente já preparado para plantar plantas da nossa horta. Mas, quando vamos fazer a troca dos nossos cultivos, não precisamos de retirar esse substrato todo e colocar um substrato novo. Então, nós devemos adicionar matéria orgânica, devemos adicionar um fertilizante que seja rico em matéria orgânica. Existem muitos fertilizantes disponíveis já no mercado que são ricos em matéria orgânica e talvez sejam os mais ricos, aqueles que não podem faltar em nenhum kit de jardineiro urbano, os fertilizantes à base de composto ou humus de minhoca. Como nós temos aqui a produção do humus de minhoca no nosso vermicompostor, eu ainda hoje vou retirar então o humus de minhoca aqui do vermicompostor e vou adicionar aqui nestes canteiros, neste caso nestes vasos que nós temos onde vou plantar. Eu fiz aqui a minha plantação de batata doce, aqui misturada com os bidons. Vamos arrancar aqui a batata doce. E voilá! É tão giro a gente arrancar as nossas batatas. Olhem só para isto! Que emoção! Elas ficam aqui lá para baixo. E tem aqui mais para baixo. Olha. Aqui esta já está. Deixa eu ver se ainda tem aqui mais alguma batateira. Pronto, as nossas batatas doces, isto era só um pezinho praticamente de batata doce aqui. Ela não cresceu muito porque ela estava misturada aqui com estes bidons, que eu os vou deixar estar, porque são interessantes para poderem atrair os nossos insetos polinizadores, os nossos aliados naturais da nossa horta. Por isso eu vou retirar esta rama da batata doce, que vou colocar no vermicompostor e vou deixar então estes bidons aqui, vou acrescentar um bocadinho mais de matéria orgânica, ou seja, vou adicionar aqui também o humus de minhoca e vou retirar agora a seguir estas plantas de tomateiro que estão mesmo no final do ciclo, vou colher também estes tomates aqui, portanto vou pôr aqui a batata doce, vou colocar aqui estes últimos tomates. Este tomateiro quase que praticamente produziu desde meados, finais de maio até agora, o que quer dizer que ele já fez bem o seu papel, não é? Já produziu bastante. Eu vou apanhar aqui o feijão verde, já vai dar para uma sopa. Estamos a falar de 4 pés de feijão verde plantados apenas num destes vasos e o feijão verde que aqui já está a produzir. Vocês recordam-se, foram semeadas há coisa de um mês atrás e neste momento já tenho aqui estas folhas todas para as nossas saladas. É realmente delicioso! É tudo de bom, é um boost de vitaminas da nossa horta. Olhem só para o tamanho deste feijão verde. Como é que é possível, não é? Só um pé de feijão dar tanto feijão. A gente trata bem a natureza brinda-nos com isto. Pronto, eu agora vou tirar então os dois canteiros que vou hoje fazer aqui manutenção. Vai ser estes canteiros onde tenho aqui, como disse há pouco, o tomate cherry. Já tirei os restantes pés de tomate
Se repararem, o outro tomateiro tem ainda uma raiz maior, este é um tomate cherry, mesmo assim tem muita raiz. O que é que nós devemos fazer? Devemos retirar a planta com estas raízes principais, não é? Eu agora vou utilizar isto, como vou pôr no vermicompostor, até já vou cortar, porque assim já fica preparado para ir para o vermicompostor a seguir. As raízes da batata doce, olhem só para isto. E o que é que agora vamos fazer? Bem, em termos de prática, eu queria vos mostrar aqui o seguinte. Neste vaso, quando nós retiramos as nossas raízes e à medida que, de alguma maneira, o nosso vaso vai sendo regado, há uma compactação do nosso substrato. Portanto, quando nós vamos plantar, devemos encher, obviamente, o vaso até cima com um substrato já fertilizado para a horta. Neste caso, nós não vamos retirar aqui o substrato que está, vamos deixar estar, vamos tentar limpar das raízes, neste caso maiores e algumas secundárias, portanto com um ancinho ou com uma pazinha vamos tentar retirar aqui as raízes secundárias, elas vão aparecer, estão a ver aqui no meio daqui deste substrato. Eu estou a retirar este género de mulching que estava aqui à superfície porque mesmo que a seguir eu vá colocar outro mulching, este deve ser retirado porque às vezes pode servir de abrigo a algumas pragas que acabaram por ter atacado aqui um bocadinho a nossa planta. Aqui não tive grande problema de doença, neste caso neste tomateiro, mas mesmo assim, por prevenção, devemos retirar. E isto vai tudo para o compostor, portanto vai tudo para o vermicompostor e vai tudo acabar por se transformar em humus, que é rico, extremamente rico em matéria orgânica. O que é que vamos fazer agora a seguir? Vou exatamente pegar no humus de minhoca que está no vermicompostor. Nós já mostramos aqui como fazer a vermicompostagem, temos também um vídeo no YouTube que está carregado e vou deixar aqui o link para poderem ver como se inicia o processo. No espaço de 2-3 meses nós começamos a ter o nosso humus pronto e o que é que eu vou fazer? Vou exatamente utilizar esse humus de minhoca para incorporar aqui, misturar com este substrato que já está e é uma forma de adicionar nutrientes. Mas eu quero aqui fazer apenas um parênteses e explicar um bocadinho aquilo que é a diferença entre adubar ou fertilizar. Basicamente nós em agricultura biológica falamos em fertilizar e não adubar. Adubar basicamente restringe-se a adicionarmos nutrientes ao nosso solo, neste caso ao substrato. A fertilização é mais do que isso, vamos adicionar os nutrientes ao nosso solo, neste caso os principais, que são o NPK, não é? Portanto, o azoto, o fósforo, isto são os principais, os macronutrientes, o azoto, o fósforo e o potássio são os principais, mas vamos também melhorar a estrutura física e biológica do nosso solo. E hoje vou adicionar então o nosso humus de minhoca que vai ter essa grande vantagem, portanto vai adicionar nutrientes, mas passa também por melhorar a estrutura física e biológica do nosso solo. Até porque se algumas minhocas forem incorporadas aqui, elas vão acabar por degradar de algum modo, não é? Todo o resto de pequenas raízes que ficaram no nosso solo e, portanto, vão ainda fazer o efeito do arejamento. Basicamente, vamos simular aquilo que seria o nosso solo no sistema convencional. Eu estou a tirar um bocadinho deste substrato para incorporar um bocadinho aqui do meu humus de minhoca, que tem aqui algumas minhocas ainda à mistura. Ele não está 100% maturado, ou seja, ainda tem aqui alguns resíduos que estão em processo de degradação. E por isso mesmo é que eu estou a incorporar assim, de modo mais profundo, este humus, que está rico em nutrientes, obviamente, não é? Mas que de alguma maneira ele ainda vai acabar por se degradar aqui no meio deste substrato e as minhocas vão acabar até por degradar todas as raízes, o resto de raízes que estão aqui. Portanto, agora vou cobrir com o resto do substrato. Todas as caixas, se repararem, elas vão abatendo, é normal, porque existe a porosidade e à medida que nós vamos regando, é normal que exista alguma compactação, não é? Se vocês não tiverem humus ainda maturado, ou se não tiverem humus ainda no vermicompostor já pronto, o que podemos fazer é comprar então composto orgânico ou até humus, que vocês podem comprar também de minhoca, e adicionarmos então aos nossos vasos aqui para a plantação, para fazermos a plantação. Portanto, a ideia é acrescentar aqui nutrientes. O composto e o vermicomposto, ou seja, o composto e o humus de minhoca, normalmente é rico em nutrientes, em macro e micronutrientes e, como disse, vai adicionar matéria orgânica, o que ajuda tanto a reter os nutrientes, tanto a reter a água, não é? Como a chegarem mais facilmente os nutrientes às nossas plantas. Esta caixa aqui vai ficar com os meus bidens, que é uma flor que eu gosto bastante de ter aqui neste espaço. É uma flor que se mantém quase que o ano inteiro, tanto agora no outono como quase que até ao início da primavera. Vou retirando estas folhas velhas e elas ficam aqui. E agora aqui, retirei o tomate e vou plantar mais couves. Já tenho plantado as couves que já plantei no último mês, mas vou plantar aqui
mais uns 3, 4 pés de couve aqui neste vaso, porque estamos na altura de plantar tudo que é couves, todo tipo de couves. Couve lombarda, couve picas, repolhos, portanto qualquer tipo de couve. Plantei couve roxa, já tenho aqui vários pés de couve plantados, já tenho couve coração, já tenho algumas pencas. Na sequência dos cultivos de fruto, as couves são uma opção em termos de rotação de culturas. De qualquer das maneiras, nós já contribuímos aqui com a melhoria aqui deste solo, com bastante matéria orgânica aqui, com o nosso humus de minhoca, e as minhocas que inclusive vieram aqui misturadas neste humus, que ainda não estava 100% maturado, também vão acabar de fazer o seu trabalho. O que é que eu vou fazer agora? Vou cortar um bocadinho deste tomilho seco, tenho muito tomilho aqui no meu espaço, no meu jardim, e vou cortar algum tomilho seco que eu andei a fazer poda das minhas ervas aromáticas, algumas delas, e vou fazer utilização exatamente deste tomilho, quase para fazer um efeito de mulching aqui neste espaço destes vasos. O tomilho também tem um efeito repelente de lagartas, portanto as lagartas que às vezes gostam de aparecer nas couves, acaba por juntar aqui um bocadinho um benefício. Para ele degradar, para ir para o vermicompostor, pode não ser tão fácil porque ele é um bocadinho linhoso, como sabem o tomilho é sempre uma erva arbustiva, não é perene, portanto ele é um bocadinho linhosa e neste caso pode ser uma opção, pode ser uma dica de vocês utilizarem na sequência das vossas podas, das vossas ervas aromáticas, utilizarem algum excedente, se não quiserem secar, para utilizar na cozinha, para, por exemplo, fazerem o vosso mulching aqui no vosso espaço da horta. Então, neste vídeo falei aqui sobre fertilização, sobre dicas de fertilização, nomeadamente quando fazemos aqui a troca dos nossos cultivos. Um dos principais fertilizantes realmente é o nosso humus de minhoca ou o nosso composto orgânico, porque vai trazer aqui um enriquecimento enorme a nível de matéria orgânica. Nós temos outro tipo de nutrientes e existem mais dicas sobre fertilização que eu tenho noutros vídeos. Óbvio que quando estamos a ter a produção de flores e frutos em alguns dos nossos legumes, é importante haver uma adição de alguma fertilização adicional rica em fósforo e potássio, mas convido-vos a visitar esse vídeo que eu tenho aqui também no canal, onde explico alguns pormenores sobre a fertilização, está bem? Qualquer dúvida que tenham sobre este tema também podem deixar aqui nos comentários. O mês de outubro eu não falei nem vos mostrei, mas vamos mostrar já no próximo mês, porque esta altura do ano, o outono, pode ser agora em outubro, mas em novembro ainda vamos a tempo de fazer podas, nomeadamente as podas aqui dos morangueiros que estão aqui plantados na Seagarden. Irei fazê-lo no próximo vídeo, no próximo mês. Todas as questões que tenham, deixem-nas aqui comigo e vemo-nos no próximo vídeo aqui na minha horta Seagarden.